Bom, hoje a gente vai falar sobre grandezas diretamente proporcionais. A primeira coisa que a gente precisa lembrar quando fala sobre grandeza diretamente proporcional é o seguinte: eu estou trabalhando com grandezas, então significa que eu vou falar sobre objetos ou coisas que podem ser contadas ou medidas. E a ideia de falar sobre diretamente proporcionais significa que quando eu tenho duas grandezas, se uma aumenta, a outra também aumenta, e se uma diminui, a outra também diminui. Essa é a ideia do diretamente proporcional. Primeira coisa, vamos pensar em grandezas que tenham algum tipo de relação. Então, por exemplo, se eu estou falando de chiclete, eu posso pensar na quantidade de chicletes e posso pensar no preço que eu vou pagar por eles. Então, chiclete e preço podem ser duas grandezas diretamente proporcionais. Bom, eu posso pensar também, de repente, em um recipiente. E aí eu posso pensar na altura desse recipiente e a quantidade de litros ou de líquido que ele armazena. Então, armazenamento ou capacidade, acho até melhor. E aí, nesse caso, eu estou falando de outras duas grandezas que também estão relacionadas entre si através da proporcionalidade direta. Bom, agora vamos tentar pensar um pouco nesses contextos que a gente colocou e como isso pode ser organizado. Então, na hora que a gente fala, aqui no primeiro exemplo, de chiclete e de preço, a gente pode pensar numa situação do dia a dia. De repente, eu tenho aqui o chiclete, e aqui eu vou pôr a quantidade de chicletes que eu estou falando, e eu tenho aqui do outro lado o preço, e aí eu estou pensando no preço que vai ser pago por eles, tudo bem? Então vamos lá. Imagina que eu tenho aqui dois chicletes e que o valor pago nesses dois chicletes é exatamente R$ 1, tudo bem? Então, R$ 1. Se eu quiser comprar mais chicletes ou encontrar o preço desses chicletes, eu também consigo. Pensando de que maneira? Bom, se eu estiver falando de 4 chicletes, é muito fácil saber quanto eu vou pagar. Bom, basta eu multiplicar aqui por 2. Multipliquei por 2, eu vou encontrar o preço de 2 de 4 chicletes. Então também vou multiplicar o preço por 2. Se dobrou a quantidade, dobrou o preço. Então, eu tenho aqui então que o preço é R$ 2. Bom, agora eu quero descobrir, por exemplo, o valor de 6 chicletes. Bom, se eu estou triplicando a minha quantidade, eu vou triplicar o meu preço. E aí, nesse caso, multiplicando por 3, eu tenho aqui exatamente R$ 3. Agora é o seguinte, quando eu olho para esse tipo de tabela, eu posso ter vários tipos de pergunta que podem ser feitas. Eu posso perguntar uma quantidade que às vezes não é tão fácil de encontrar o preço, como também posso perguntar um preço que talvez não seja tão fácil encontrar a quantidade. Então vamos pensar um pouco. Eu posso pensar quanto será que custam exatamente 11 chicletes. E aí, nesse caso, eu tenho que pensar por quanto eu tenho que multiplicar o 2 para chegar no valor 11. E aí, o caminho que pode ser feito é o seguinte: eu vou pegar o 11 e dividir ele por 2. Isso vai ser 5,5. Esse número aqui, 5,5, a gente pode chamar ele de razão. A razão entre 11 e 2 é 5,5. E aí eu vou multiplicar o preço, então, por este número. Então, o que eu vou fazer? Aqui foi multiplicado por 5,5, eu descobri através desta divisão, então eu vou multiplicar aqui por 5,5. Então, 1 vezes 5,5, 5,50. E aqui nesse caso, encontrei o valor que deve ser pago por 11 chicletes. Bom, então esse é um caso de proporcionalidade direta, onde a gente fez alguns tipos de raciocínio.
simplesmente completou a tabela utilizando a multiplicação por 2, por 3, e depois pensou em um valor de chiclete, em uma quantidade de chiclete, e descobriu por quanto eu teria que multiplicar. Então, esse também é um raciocínio possível. Tudo bem? Bom, agora é o seguinte. Eu também tenho situações em que eu poderia ter organizado essa tabela de uma outra maneira. Como assim de uma outra maneira? Eu poderia ter pensado nessa tabela escrita de um jeito diferente. Vamos pensar na quantidade de chicletes e vamos pensar no preço também. Só que agora eu vou começar dizendo quais são os preços e os chicletes a partir de quantidades grandes. Então, vamos imaginar que 20 chicletes custam exatamente R$ 10, tudo bem? E depois eu vou dizer o quê? 10 chicletes custam R$ 5. Bom, e aí um chiclete custa 50 centavos. Bom, essa é uma outra maneira de colocar a tabela, em que se eu for perceber, aqui eu tenho divisões. Então, esse número foi dividido por 2 e esse número também foi dividido por 2. Se eu olho para o número 20 e o número 1, eu dividi aqui por 20 e eu dividi aqui também por 20. Por que eu estou falando da divisão e da multiplicação? Porque na hora que a gente fala de grandezas diretamente proporcionais, a multiplicação e a divisão vão ser importantíssimas. Então, vamos escrever a definição sobre grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são ditas diretamente proporcionais se, quando uma é multiplicada, a outra também é multiplicada pelo mesmo valor, também aumentando. Então, quando uma aumenta ou diminui, quando uma é multiplicada por um valor, a outra grandeza também é. Bom, também posso pensar da mesma maneira pela divisão. Quando uma grandeza é dividida, a outra também é dividida pelo mesmo valor. Então, é isso que a gente está entendendo sobre grandezas diretamente proporcionais. Bom, vamos tentar entender um pouco como é que são os contextos, como é que são os problemas que podem surgir para esse tipo de situação. Olhando para o seguinte problema, um restaurante vende meio litro de cana-de-açúcar por R$ 8. Qual deve ser o valor pago por 3 litros? Bom, eu posso pensar nessa situação organizando justamente o meu problema através de uma tabela, onde eu tenho aqui duas colunas representando cada uma das grandezas. A grandeza litro, representado pela letra L, e o valor pago, representado pela letra P de preço. Posso organizar isso da seguinte maneira. Bom, se eu penso em 0,5 litros, eu tenho exatamente o valor de R$ 8 a ser cobrado. Se eu penso em 1 litro, eu tenho um valor de R$ 16 a ser pago, porque eu estou aqui dobrando a minha quantidade. E aqui eu vou dobrar minha quantidade. Eu posso pensar nisso até completar toda a minha tabela. E agora, a partir do momento que eu cheguei no número 1, eu posso ir de 1 em 1 ou posso ir ainda de meio em meio. Então, posso pensar no 1,5, que é meio vezes 3, ou posso pensar no número 1 sendo duplicado, chegando ao número 2. Você faz como você achar melhor. Número 2, então eu dupliquei esta quantidade, eu vou duplicar esta quantidade. Nesse caso, R$ 32 pelo valor, pelos 2 litros. Triplicando esta quantidade, eu tenho 3 litros. Triplicando esta quantidade, eu tenho então R$ 48. E aí eu acabei de encontrar a resposta para o meu problema, que é
por 3 litros, pagarei R$ 48. Essa é uma das formas que eu posso utilizar para resolver esse problema. Mas eu poderia ter pensado de outra maneira. Que outra maneira é essa? É a utilização da regra de 3. A gente percebeu que durante todo o exercício eu fiz multiplicações e divisões. Eu poderia ter pensado da seguinte maneira: por quanto eu devo multiplicar o número 0,5 para chegar no número 3? E aí, então, eu deveria pensar por quanto eu deveria, ou o que eu deveria fazer para chegar no valor do preço. E isso seria como? Para descobrir por quanto eu multipliquei aqui, eu posso utilizar qual argumento? 0,5 foi multiplicado por alguém para dar 3. Então eu faço a divisão 3 dividido por 0,5 para descobrir esse número. E eu sei que o resultado que for obtido aqui, eu vou utilizar para multiplicar o 8 e encontrar o valor de x. Então, vamos fazer essa divisão. 3 dividido por 0,5 é a mesma coisa que dividir 30 por 5. Nesse caso, 6. Então, eu devo multiplicar o 8 por 6 para encontrar o valor. Então, 6 vezes o 8, o resultado é exatamente 48. Encontrei o valor de x, 48. Bom, o que nós fizemos aqui? Pensamos nas duas grandezas. A grandeza litro, e aí então eu usei dois valores dela para encontrar uma razão. Que valor? O 3, que era o valor que eu não sabia o preço, e o 0,5, que era o valor que eu sabia o preço. Fiz a divisão entre os dois, descobri o número, e então multipliquei por 8. Bom, esse raciocínio todo que foi feito pode ser representado através de uma única equação. Qual é? 3 está para 0,5, da mesma forma que o x está para 8. Essa é a equação que resolve o meu problema. Todo esse raciocínio que foi feito aqui em cima pode ser resolvido através dessa equação. E aí, qual seria então os passos de resolução dessa equação? Bom, para resolver uma equação como essa, eu preciso fazer com que esse 8 desapareça, pois ele está atrapalhando. Eu não consigo isolar o x enquanto ele estiver aqui. Como eu vou resolver? Eu vou multiplicar por 8 dos dois lados. Eu peguei exatamente a operação inversa. Ele estava fazendo uma divisão e eu usei então a multiplicação. Agora eu posso simplificar o 8 e então eu tenho a seguinte conta para ser resolvida. 8 multiplicado por 3 dividido por 0,5, isso resulta o valor de x. Então, resolvendo agora, 8 vezes 3, 24. 24 sobre 0,5 é igual a x. Essa conta, se você já fez, sabe que então dá exatamente 48. Então, através dela, eu cheguei que o x é 48. Bom, com esse raciocínio, eu consigo resolver qualquer problema que tenha esse tipo de interpretação. Ou seja, qualquer problema com grandezas diretamente proporcionais podem se utilizar desse método para serem resolvidos.